Olá, bom dia. Meu nome é Naisa e eu tive aqui o convite de falar por alguns minutos para ver se a gente estreita com objetividade o que é a metodologia Biofal, uma maneira mais ampla, né, de entendimento nosso. Eu acompanho a doutora Miriam Amorim desde o ano de 2000, então são 23 anos de Biofal na minha vida, né? Então, o que a gente tem que se perguntar sempre há uma forma da gente organizar um terreno biológico de onde todas as doenças emanam? Essa é a pergunta-chave, né? O que é o adoecimento? Isso é que eu acho que deveria estar dentro de cada um de nós médicos, né? Então, eu fui ler ao longo desses anos, e o Jean-Yves Leloup tem um livro interessante demais, que é O Corpo e Seus Símbolos, né? Então ele diz que o corpo, ele grava todo o estado de consciência. É a matriz que grava, você não esquece. Aquilo ali, no máximo, você relembra o tempo todo, né? Então, o corpo conta histórias, o corpo conta acontecimentos vividos. E, por exemplo, às vezes isso vai de encontro, né? Ele estava se referindo a um sentimento muito nobre, que é o perdão, né? Então, por exemplo, no perdão, você racionalmente, né, no mental, você perdoa aquela situação que houve, o indivíduo que lhe causou algum mal, perdoou mesmo. Então, a vida ela vai trazer situações que mostram se você realmente perdoou dentro, no coração, né? No mais profundo do ser. Muitas vezes você pensa racionalmente que sim, mas a história está ali gravada e você se surpreende. Então, essa forma da gente sentir e de encarar é que é muito interessante e maravilhosa. Por isso, a gente, numa anamnese clínica de um paciente, a história patológica pregressa, a gente fala anamnese, que vem do grego. O que é a palavra do grego? É aquilo que a gente tem que recordar, né? Aquilo que a gente tem que relembrar, que está gravado no nosso corpo, né? A gente não aprende nada, né? A gente só relembra o tempo todo. Então, existe uma memória essencial, que é a memória do ser verdadeiro que nós somos. Então, como médicos, a gente faz dois tipos de anamnese. Anamnese clínica, papum, direto, né? Doença, corpo físico, né? Aonde é que você está na dor, né? Então, é fácil para uma medicina alopática você olhar o que os seus olhinhos estão vendo, né? É a doença pela doença. E aí você tem um arsenal de drogas ante tudo. Antitérmico, antibiótico, anti-inflamatório, e lá vamos nós. Então, isto cura? Não na nossa leitura. Isso apaga o incêndio. Isso não é um processo de cura integral ao nosso ver, né? Então, a anamnese clínica, você pergunta doenças físicas de um corpo gravado na memória. E logo a seguir você tem a anamnese emocional, comportamental, psíquica, né? Que é outro padrão também de adoecimento. Essa abordagem se dirige a um homem na sua inteireza. Essa é o processo médico na completude de um médico, né? Você tem que abordar tudo. Então, o que a gente encara hoje em dia na medicina quântica? Que você tem uma matriz energética já super conhecida. Isso foi um termo aprovado em 1994 como um biocampo, que é o sinônimo de uma matriz energética. Você tem uma regulação de estrutura e de uma função celular como um todo. Essa matriz é um termo que a gente diz campo bioeletromagnético e biofísico. Então, é o todo, né? Você tem a imagem desse slide que é fantástico, que você tem um indivíduo com uma matriz holográfica, que é um campo que te gera ao redor e que você interage o tempo inteiro. Isso não é uma coisa estanque. Então, ele é descrito como um campo de natureza holística,
é um campo de natureza holográfica, de natureza global, que tem um efeito organizador que regula e coordena todas as funções da vida. Essa matriz é de energia sutil e seria preciso, então, utilizar medicamentos à base de energia eletromagnética para organizá-la. O que é que a gente tem hoje na nossa existência? O medicamento homeopático. Então, o medicamento homeopático é exatamente o perfil de formulação que você consegue penetrar. Existem evidências científicas de que os medicamentos homeopáticos correspondem a assinaturas eletromagnéticas. As propriedades físicas das altas diluições representadas por cada medicamento homeopático corresponde a uma assinatura eletromagnética capaz de gerar informação diretamente carreada para as membranas celulares da maioria das células, né? E, quiçá, para todas, né? Então, o que nós temos hoje? Vamos partir. Estado da arte do biofal. O que é o biofal, né? Qual é a cartografia médica que a gente utiliza? Utilizando um mapa seguro, junto com Miriam, foi o estudo integral das antigas tradições, estudos comparativos de bioeletromagnetismo, sistemas dinâmicos, sistemas auto-organizáveis, termodinâmica, teoria do caos. Nós definimos o tempo inteiro que você tem a medicina tradicional alopática, doença por doença, corpo físico, remédio que apaga incêndio, né? E você tem o medicamento homeopático de ultradiluição, que você já está falando em outro patamar de tratamento energético, né? Você já está no campo sutil. E na homeopatia clássica, você tem o simillimum por simillimum, o remédio para aquela patologia. O biofal está além, né? É como se você tivesse a pontinha do iceberg, é o que seus olhos veem, medicina alopática. Eu vejo e eu trato o que eu vejo. E eu estou embaixo do iceberg, submerso na linha do nível do mar, eu já tenho aquela estrutura nebulosa que eu vejo, mas não vejo muito, mas eu sei que existe. Então ali você já tem as práticas da homeopatia tradicional, o remédio adequado para aquela doença com ultradiluição. E a gente está falando do biofal com uma outra definição. O perfil epistemológico que teve como um ponto de partida a possibilidade de se criar um programa de informação elaborado, sim, através de medicamentos homeopáticos capazes de copiar padrões de ressonância exato. Ou seja, tudo isso é em relação aos códigos de ordem desse biocampo. Esse biocampo ele tem uma ordem, que é uma ordem correta e exata. Então, o que acontece com a nossa leitura de campo energético que o biofal atende, né? Qual é o enfoque? Promover uma auto-organização nesse campo. Lembra do slide da figura do indivíduo num campo holográfico? Aquilo é o tudo, é você submerso no universo. A auto-organização, ele está dentro de nós o tempo inteiro. Cada indivíduo deve lidar constantemente no dia a dia com perdas energéticas e com desordens desse mundo atual, o planeta que nós vivemos, que está denso e complicado. Em contrapartida, no interior de cada ser vivo surge uma capacidade de criar padrões de comportamentos que permitem a sustentação, que permitem a adaptação, promovendo ordem. Então, dentro de cada um, nós temos
um sistema auto-organizável. Qual é a leitura, então, de adoecimento? O adoecimento é quando você tem uma desordem e que você não tem a capacidade de retornar na sua própria auto-organização. Isso é igual a adoecimento. Essa é para nós a leitura de adoecimento. Então, qual é a proposta da metodologia Biofal? É criar um código quântico holográfico com o objetivo de realinhar esse padrão de desordem. Então, você tem um foco no indivíduo. Você já não está mais com o foco na doença. É extremamente amplo. Você precisa reconectar, você precisa reformular, você precisa auto-organizar. Então, essa é a estrutura que Miriam de Amorim, desde 20, 30, 40 anos, tá no estudo e cada vez aperfeiçoando mais, né? Então, hoje, lá atrás, acompanhando Miriam, primeiro foi a descoberta, desde 1984 até 90, como se existisse um medicamento homeopático para cada centro energético. CCC, Centro Consensual de Consciência. O que é corpo sutil. Então, ali ela já estava na busca de um medicamento que entrasse naquele centro de consciência. Com essa figura do slide, a gente, de uma forma mais corriqueira, chama de chakra, e nós fomos evoluindo de uma forma que englobou-se geometria multidimensional de várias tradições. De alquimia, nós ficamos um longo tempo, medicina chinesa, estudamos os sólidos de Platão, árvore da vida de Sefiró, medicina tibetana, medicina ayurvédica. Então, o que se fez ao longo desses 30 anos é que, na prática clínica, a gente deseja promover uma biorregulação do biocampo utilizando medicamento homeopático com dinamizações específicas, escala decimal de Hahnemann, clássica, com registro na Anvisa desde 2017. Né? E as potências medicamentosas, sim, essas são avaliadas pelo médico de acordo com a gravidade do quadro em questão. Né? Então, estamos juntos aí no treinamento de uma quantidade de médicos e veterinários, que é porque tem que entender a filosofia da metodologia para que você interaja o tempo inteiro com esse campo. É possível restaurar a saúde inata com Biofal? Claro que sim. Você tem um campo adoecido em desordem máxima. Ao entrar o medicamento de Biofal, você passa a ter exatamente a matriz holográfica super organizada, né? Então, o que a gente precisa? Replicar uma matriz divina que nós todos temos dentro de nós. Esse é o objetivo máximo, né, da medicina Biofal. Queria dizer para vocês que esse pensamento ele é tão atual, né, o pensamento sistêmico, a matriz holográfica, ele é tão atual que Dr. Luc Montagnier, nesse slide que nós separamos... Donc nous sommes dans un monde qui évolue, qui est dangereux. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Ele, na mesa do Congresso, ele falou com categoria e firmeza: estamos, portanto, em um mundo que evolui de maneira perigosa e a homeopatia terá um lugar nesse mundo ou desapareceremos. Ele chegou a esse ponto. Para terminar, ele disse: gostaria de fazer um apelo ao Ministério da Saúde para que permita que a homeopatia não apenas sobreviva, mas também se desenvolva juntamente com a medicina ocidental. E também que permita, por favor, o desenvolvimento entre as outras medicinas tradicionais. O que é que ele queria dizer com isso? Que a gente não tem que ter dentro de nós somente a visão do ser humano, né? A divindade vindo direto no ser humano, na parte física dos humanos, né?
essa estrela, né? Ela está quebrada. Ela está quebrada e você fica o tempo inteiro no pensamento em si próprio egóico. E também você não pode ter de você não ser importante, você não está aterrado e o tempo inteiro você está envolto com pensamento só na divindade do universo, no abstrato. Então, o que a gente deseja com o tratamento BioFAO e a longa data que a gente já tem esses resultados mapeados, é que você integre realmente céu e terra. Essa estrela não tem nem somente o divino, nem somente os humanos. Você faça uma interação para que essa estrela seja uma síntese por completo. Então, eu queria terminar e fechar com um parágrafo do livro do Corpo e Seus Símbolos, né? Do Jean-Yves Leloup, que eu achei muito interessante, né? São 3 figuras. E ele diz que certas vezes nossas estrelas estão quebradas ou estragadas porque nós só trabalhamos no nível humano. E aí ele evolui. Outras vezes é o poder divino que toma todo o espaço e o homem se considera como nada ou quase nada. E aí ele integra. Ele diz, o que temos que reencontrar é a estrela da síntese e levarmos conosco, dentro de nós, essa imagem.